ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começa agora pela Vesa TV mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos os principais temas da área de marketing, comunicação, inovação, RH, tecnologia, enfim, todos os temas importantes, mas para o setor da saúde. Hoje vamos falar de um tema muito importante, as Health Techs e a experiência do paciente. Mas mais do que isso, falar de bem-estar, o quanto isso mexe na vida da população, na nossa vida, que somos os consumidores da área da saúde. Até uma coisa que a gente vai falar muito aqui, talvez um produto que a gente não queira consumir tanto, né? Bom, para falar sobre este tema, a gente tem a honra de receber Ítalo Martins, que é CEO e fundador da FIBO, a primeira multiplataforma de saúde e bem-estar do Brasil. Tudo bom, Ítalo? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite, Bonetti. Eu vou agradecer ao pessoal da Vesa TV. Muito obrigado, eu quero agradecer demais. É muito legal a gente conhecer as pessoas. Eu estava conhecendo aqui um pouco nos bastidores da FIBO, a gente vai falar muito sobre ela. Mas eu preciso também apresentar, né, o nosso convidado. O doutor possui uma jornada empreendedorismo através de transformação e inovação em diversos setores da saúde, envolvendo pesquisa, ensino, gestão, especialmente em saúde suplementar. Também atua como mentor e conselheiro empresarial. Titulado doutor pelo programa de pós-graduação em cardiologia do INCOR, possui título de especialista em clínica médica e certificado de atuação em medicina de urgência pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Também possui o título de Fellow Member do Colégio Americano de Cardiologia. Hoje eu vou aproveitar para fazer uma consulta aqui da minha pressão, do meu coração. Foi também CEO da Live Saúde e da Free Life Saúde, operadoras de planos de saúde do estado do Ceará. Eu achei muito legal porque o Ítalo falou assim, um Forrest Gump da área da saúde, Ítalo, é isso? Já transitou por tudo? Exato, eu tive a felicidade de transitar em todos os âmbitos, né? Desde a parte de pesquisa clínica, fui professor da faculdade, né? da graduação da medicina, pós-graduação, coordenei até um doutorado lá no Hospital do Messejana no Ceará, então eu tive essa sorte, né? Na área privada, pública também. Então isso me deu um pouquinho de carga aí, de experiência na área da saúde. E para conhecer todo o setor, né, da saúde, porque Isso. eu sempre trago os convidados aqui e tento explicar para o pessoal de casa, porque são muitos peculiaridades, né? Porque a gente tem o setor privado, tem o SUS, aí tem a indústria farmacêutica, tem os laboratórios. É complexo o nosso ecossistema de saúde, né? Perfeito. É complexo, é fragmentado, e é muito conservador, né? A gente vai falar aqui um pouco sobre Health Tech, as inovações e tudo mais, só que no setor de saúde ainda a gente está um pouquinho atrasado em relação aos outros setores. Eu acho que esse é o grande desafio. E tem um ponto aí que faz toda a diferença, é a regulamentação, né? Então tem várias leis que interferem na saúde, tem toda uma regra, que deve ser feito, até porque a gente está falando de saúde das pessoas, mas que diferencia dos outros setores. E dentro da saúde a gente fala assim, o setor de saúde. A gente não pode comparar com outros setores porque dentro do setor da saúde são vários setores. Tem, como você falou, tem a indústria farmacêutica, tem os hospitais, as clínicas, os centros de imagem, as operadoras de planos de saúde, né? Então, são vários mundos dentro de um mundo só, né? Chamado saúde. Muito legal. Bom, então eu vou pedir para o Vitão rodar a vinheta da entrevista da semana. No programa de hoje você entenderá como as Health Techs estão promovendo uma maior acessibilidade aos serviços de saúde por meio de tecnologias como telemedicina, aplicativos de saúde, plataformas digitais, etc. Antes de a gente falar sobre tudo isso, Ítalo, eu queria começar te perguntando, até porque eu achei muito legal, o que é, ou quem é, a gente poderia dizer assim, a FIBO e o seu propósito no mercado de saúde? Perfeito. A FIBO é uma evolução até da experiência que a gente teve durante todo o mercado, né? Como operadora, prestador, fui diretor de hospital, né? Na área educacional também. E a gente percebeu o seguinte,
Vamos imaginar o que a gente transformou, tentar voltar, porque às vezes a gente nem percebe o tempo passando, né? Mas tentar voltar um pouco como é que a gente pedia um transporte, como é que a gente fazia uma viagem, como a gente fazia um investimento, como a gente comprava um item simples, doméstico, né? E a gente lembra o quanto era difícil. Era complexo, fragmentado e às vezes acaba acontecendo que hoje na saúde é muito parecido com o tempo de 20, 25 anos atrás de vários setores, né? Quando a gente lembra de como era, como a gente pediu um transporte e torcia para chegar. E a gente não sabia se ia chegar. Não, é engraçado você falar isso de assim, né? Para quem pegava transporte público, né, ia pro ponto de ônibus, eu sabia que horas o ônibus ia vir, se já tinha passado, se não tinha. Hoje o aplicativo informa até o horário que o ônibus vai chegar, né? E é interessante que na área da saúde, a gente às vezes nem reclama mais. Porque nas outras áreas a gente olha, poxa, eu fui no supermercado e demorou muito, né? O tempo começou a ficar muito mais urgente, outra noção. E na saúde não acontecia muito isso. E a gente observando, poxa, precisa de uma solução que conecte, e para acontecer isso tem que conectar todos os players. A gente acha que, por exemplo, a Amazon é a gente com o objeto, né, o produto ali. E tudo mais, mas tem toda uma logística, meios de pagamento, então ela conecta vários players. E assim é a FIBA, a gente conecta, é uma multiplataforma porque tem vários segmentos, desde a operadora, do broker, que é o corretor, dos fornecedores de produtos e serviços de saúde, então desde estética, consultas, saúde ocupacional, então a gente pega tudo que é saúde e bem-estar, academia, né? Então tudo que é saúde e bem-estar, por quê? Porque da mesma forma que aconteceu em outros setores, a gente não pode lembrar de uma necessidade e tentar pensar no objeto, a gente tem que continuar na necessidade. Qual é a nossa necessidade? Saúde e bem-estar. Então você encontra na FIBA, então a gente tem que juntar todos. Então, a gente tem uma área de marketplace, né, com todos esses produtos, mas que o corretor pode utilizar, o cliente pode utilizar. Hoje a gente é voltado para o que a gente chama do B2B, né, de empresa para empresa. Então, isso que eu ia te perguntar, o público são empresas que empresas, inicialmente a gente, até porque 70% do mercado são empresas, seus funcionários e dependentes. Então todo esse ecossistema já está plugado dentro da plataforma. Hoje a gente tem um marketplace que equilibra isso entre demanda e oferta na saúde, Sim. que a gente pode bater um papo também, que ainda está muito desequilibrado. E do outro lado, várias experiências, vamos dizer assim, com fricção, com dificuldade que a gente tem na saúde, que deixa a experiência ainda muito ruim, a gente acabou automatizando. Então, essa história da compra, da documentação, das informações, para cada experiência hoje você tem que repetir as mesmas atitudes. Coisas que as plataformas nos outros setores já anularam. Sim. Você fez uma compra, na próxima compra já não precisa colocar novamente seu endereço e tudo mais, por mais que o prestador e o fornecedor seja outro, né? Sim. Então, isso precisa vir para a saúde. Só que a saúde, por toda essa complexidade e tudo mais, está um pouquinho mais atrasada e a gente está ajudando nessa experiência. Falando ainda sobre o uso, então, por exemplo, eu tenho uma empresa com 15 colaboradores, eu posso me conectar com a FIBO para trazer isso para os meus colaboradores. Exatamente. Então você pode inclusive fazer um self-onboard, vai no site. Na medida que você implanta, você pode trazer para a plataforma o plano de saúde, pode adquirir outras operadoras, o seu corretor pode utilizar a plataforma para gerenciar todos os dados, o teu funcionário já, ao invés de fazer toda aquela movimentação que é sofrida de plano de saúde, inclusão, vai botar um filho, nasceu um filho, tem que mandar a documentação. O próprio funcionário já faz, já vai para a própria operadora, né? Aí tem a questão de LGPD, toda a regulamentação. E a gente resolve vários. É interessante que assim, só por a gente se comportar como multiplataforma, a gente resolve até vários problemas que, se a gente fosse falar aqui, a gente ia ter que passar o dia inteiro e ainda depois fazer um happy hour e debater tudo, porque são os efeitos que aconteceram nos outros setores. Sim. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa. É muito comum a empresa, ela dá o plano de saúde às vezes para o funcionário, às vezes é uma parte do plano de saúde, e o funcionário não tem às vezes o recurso financeiro para pagar o do dependente, da filha, da esposa. E aí ele tem lá planos de descontos, consulta popular, entendeu? Que ele complementa, consegue de uma forma mais barata, mais acessível, mais fácil, né? Então, toda essa dinâmica que a gente já encontra nos outros setores, você acaba
entrando na FIBO e encontrando isso, voltado para as empresas e tudo mais. E outras empresas, às vezes, ela gostaria até de ter mais benefícios para os funcionários, uma academia de ginástica, uma orientação nutricional, por exemplo, mas como é que é hoje? É um novo contrato, é outro pagamento, ela faz tudo pela plataforma, como a gente já faz em todas as Você outras integra, áreas. né? Vamos dizer, todos esses... Exatamente. Eu falo isso porque muito do nosso público é um público empresarial, multissetorial, e a gente vê muito hoje como uma forma até da retenção do próprio talento, trazer esses benefícios para os colaboradores, né? E é por isso que eu te perguntei como essa contratação. E ainda um ponto que eu gostaria de tocar, que você fala, né, uma multiplataforma de saúde e bem-estar. Né? Porque até pouco tempo atrás, se eu estou correto, quando a gente falava em saúde, pensava-se muito na doença ou na prevenção da doença, ou na cura da doença, ou falava muito do hospital, do laboratório. E hoje a gente fala muito de prevenção, de academia, de um pilates, do bem-estar, da suplementação com vitaminas. Hoje em dia há também um cuidado, não... O setor da saúde ficou maior. Eu estou errado no que eu estou dizendo assim, quando a gente fala desse bem-estar, a procura por isso, e eu vejo muitas empresas oferecendo academia, clínica, uma série de outros benefícios para esse bem-estar do seu colaborador. É por aí? Isso, inclusive saúde mental. Saúde né? mental. Então, assim, tudo isso está vindo num contexto que eu acho que muito melhor. Você colocou assim, às vezes a gente não quer utilizar, e é interessante esse estigma de que os serviços de saúde foram muito voltados a serviços de doença, do tratamento da doença. E, bom, vamos tentar pensar isso nos outros setores. O que aconteceu? Você não vai muitas vezes mais numa lanchonete ou num restaurante para matar a fome. O problema não é a fome, é uma coisa ruim de você ter fome. Mas você vai pela experiência de degustar, de ter uma alimentação mais saudável. Aí cada restaurante tem seu foco. Mas você notou que ao longo do tempo os restaurantes tiraram o foco do matar a fome para dar uma experiência, para dar algo mais. E eu acho que isso está acontecendo na saúde. Eu acho que todos nós estamos percebendo e até a própria população está percebendo. E outro, você falou sobre a questão de retenção de talentos, é incrível a evolução da área de recursos humanos, da retenção de talentos, quanto a essa visão. Só o plano de saúde não resolve mais. Exato. Você tem que contextualizar, inclusive até personalizar muito o foco. Para cada pessoa pode ser algo diferente. E aí isso a FIBO acaba ajudando, porque você precisa, para um funcionário, às vezes ele tem mais valor a questão de uma academia, outro é um suporte de saúde mental, psicologia, né? Psicologia. Então tem uma gama tão grande que essa é a nossa visão. Você sabe o que é que engaja mais as pessoas na saúde? Todo mundo acha que é entender mais sobre saúde. Se fosse assim, os médicos e enfermeiros teriam, né, os profissionais de saúde teriam os melhores indicadores de saúde e engajamento. E não é. O engajamento vem pela colaboração e pela decisão. Quem participa da decisão engaja mais. Na hora que as pessoas começam a participar das decisões, das suas escolhas, acaba se engajando mais. E é muito isso que a gente pensa e preconiza dentro da saúde, que a gente chama de corporativa. Engaja o teu time, decidindo quais escolhas, quais melhores, que isso está acontecendo em vários outros setores. Traz para a saúde também que ele vai engajar mais. Muito legal. Uma coisa que a gente estava falando até um pouco antes de a gente comentar aqui começar o programa, e isso tem a ver um pouco com essa nossa próxima pergunta. A última pergunta desse bloco passa muito rápido. A gente vai ficar mais tempo aqui. O papo é bom. Saúde é empolgante. Né? Não, e o papo é bom, Ítalo. Boa. Mas como que a gente pode falar, e era um pouco disso, assim, as health techs, elas estão promovendo esse maior acesso a serviços de saúde, seja por meio da tecnologia, como você falou, um aplicativo, uma telemedicina, essa multiplataforma. A gente está conseguindo trazer um pouco mais de acesso ou não? Isso é só uma mudança de quem já acessava? Bom, vamos lá. Primeiro, a tecnologia traz uma coisa chamada redução de assimetria de informação. Olha, o nome assim é bonito, mas vamos explicar o que é. Quando você quer engajar e tudo mais, você tem que entender, e quanto mais você entende e sabe dos problemas, mais você tem acesso, mais você procura, certo?
Então, na saúde, ainda existia muito assimetria de informação. Eu não sabia muito bem o que é que eu procuro. Eu procuro um nutricionista, eu procuro um psicólogo. Para isso, eu vou Ou só procurar um procurava quando médico. tinha uma necessidade, É, né? exato. Assim, como é que é? E tudo, então, existe uma assimetria muito grande que faz a pessoa hesitar. Qualquer área que seja, não é só na área médica. E as health techs eu acho que está reduzindo muito. Elas se tornam mais fáceis, mais acessíveis. Então, a telemedicina, você tornou de forma muito mais acessível. Não é só de ser a mesma coisa de forma digital. Mudou o comportamento, mudou o acesso. As pessoas começaram a ter, inclusive, mais acesso a um especialista, por exemplo, num lugar mais distante, até acesso ao médico. Aquela hesitação que se tinha porque era distante, porque não sabia qual era o médico, se era bom, se não era, se atendia pelaquela operadora, se não, você começou a se consultar pela telemedicina. Então, definitivamente, as health techs estão aproximando mais o cliente, o paciente, do serviço. Ponto. Mas ainda precisa reduzir mais essa assimetria. E aí esse é o ponto que a gente observou e começou a ter a tese da FIBO. Se vocês observarem, aí eu puxar aqui quem está assistindo, tem várias coisas que a gente deseja na área da saúde e que a gente hesita ou não consegue. Às vezes a gente, poxa, eu tenho que ir fazer um check-up. Depois eu marco. Porque essa assimetria, essa dificuldade do acesso ainda existe. Vocês devem ter visto várias propagandas ou uma entrevista aqui de soluções que são super legais, mas eu nem encontro. Eu tenho que ir atrás dela. Hoje, se você achar em qualquer divulgação sobre um hotel bom, em qualquer lugar do mundo, você entra numa plataforma, você acessa. Você pode... Agora, alguém pode estar simplesmente comprando uma passagem, uma viagem inteira para a Europa na palma da mão. Na saúde ainda não acontece isso. Então, a gente vê com bons olhos, a gente sabe que está aproximando, mas precisa ter essa história da plataforma, das infraestruturas horizontais para facilitar todo o percurso. Ainda é um passo que a saúde precisa A gente dar. ainda é um pouco mais burocrático nisso? Na saúde, sim. Ainda é muito fragmentado e complexo. Ainda demais. Você concorda que as plataformas nos outros setores continuam sendo fragmentado e complexo, mas para o usuário ficou simples. Ficou simples, né? Ela simplificou um processo que sempre é complexo. Entendi. Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, a gente já estourou o primeiro bloco e vai estourar mais, porque o papo está muito bom, o Ítalo fala muito bem e eu tenho certeza que você está gostando e conhecendo um pouco mais sobre esse universo das health techs e com essa visão da FIBO que é muito legal. Então a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já com a ABC Marketing em Saúde. A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. E tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, um papo muito gostoso com o Dr. Ítalo Martins, que é CEO e fundador da FIBO, falando aqui sobre Health Techs. Eu já vou emendar o papo, porque a gente tem muita coisa para falar. Antes de a gente falar sobre aquela questão de demanda e oferta, a gente estava falando, né, de quanto as Health Techs estão ajudando a estreitar esse espaço entre alguns serviços de saúde e o paciente. Quais são os principais benefícios dessas soluções? É como você estava falando de engajamento, mas ainda falta um pouco para poder, de fato, acessar o serviço? A gente está falando daquela ser um pouco mais burocrático? Assim, vamos lá. Primeiro, enfatizar o benefício que isso está trazendo e a transformação digital na saúde. Mas quando a gente observa ainda a velocidade que acontece em outras áreas e o que está acontecendo na saúde, ainda dá para evoluir bastante, né? A gente sabe que tem muito mais oportunidade. E em relação às pessoas, eu acho que elas ainda têm um pouco de dificuldade de acessar, de entender como é que funcionam essas regras, né? Porque ainda elas estão fragmentadas. Digitalizou muito, agitou muito, mas cada um ainda é separado, são canais diferentes de acesso. Você concorda que nas outras áreas a gente tem um canal único para pedir comida, transporte, investimento, você tem canais únicos. Inclusive, quando começa a aparecer vários canais, surge uma solução para unificar os vários canais, né? Então, ainda na saúde, os canais ainda não estão unificados, né? Então, a gente tem que sair procurando Até porque ainda. a gente tem, por exemplo, no caso, que a gente fala de um sistema híbrido, o privado e o público, e é difícil conectá-los ou não? Também, assim, principalmente em questões de dado, né? Então, o seu dado, por exemplo, o Cartão Nacional de Saúde, tem exemplos de pessoas com mais de 70 números diferentes do Cartão Nacional de Saúde. Então, você não consegue nem dizer que você é você. Nas plataformas você é você. Você fez o login lá, pronto. Tem lá os seus dados, você autoriza, acabou. Então, você consegue transbordar os seus dados. Você chega, reservou um hotel por uma plataforma, chega lá, já está tudo preenchido, você só faz assinar. Então, esses dados que facilitam o dia a dia e tira a fricção, né? A parte ruim da experiência e você vai para o foco, ainda falta um pouco na saúde. É nisso que a gente observa que precisa fazer o básico do básico. O fluxo financeiro, que é o pagamento e tudo mais, e o fluxo cadastral, que é seus dados irem de forma fácil, contanto que você autorize, porque tem LGPD e tudo mais, e não são os dados médicos, são os dados pessoais para facilitar. De um consumidor, vamos dizer assim. Exatamente, para você acessar mais rápido. E locais onde você procura um prestador e você encontra com qualificação e tudo mais. Esse ambiente ainda vai ser transformador. Quando isso acontecer na saúde, imagine, da forma que a gente procura outros prestadores de outras áreas, a gente começar a procurar um prestador de serviço de saúde começa a melhorar muito. Achar muito mais fácil em relação à sua necessidade, né? Isso tem a ver com o que você falou que gostaria de comentar sobre oferta e demanda? Exatamente, já tô linkando com a fala. Vamos lá, você entrou numa loja e queria comprar um celular. Qual é o mais comum que aconteça? Você queria gastar, sei lá, R$1.000 num celular X. Você acaba gastando 2x, você pega um celular melhor porque o vendedor... Te encantou, mostrou ali uma série de coisas. Ou a experiência foi boa, ou você entrou no site, certo? E você viu que, poxa, essa plataforma aqui me ofereceu uma... Olha, se você comprar mais a capinha, mais isso... E muito provavelmente, às vezes, o seguinte, ela até sabe pelo seu comportamento que a probabilidade de você comprar um celular tal é maior. E ela vai começar a te ofertar. Então, a gente quer comprar X... a gente compra 2x e sai satisfeito. E na saúde, às vezes poxa, eu preciso fazer um check-up. Ah, mas, não, depois eu marco. Não, é porque eu tenho que entrar em contato. Não, é porque, onde é que eu procuro? Será que atende o convênio? Será que esse aqui eu pago e é mais barato, é caro? Onde é que tem um mais próximo? Onde é que tem um bem avaliado? Ah, eu vou ligar aqui para minha vizinha para ver se ela indica. Eu vou até falar assim, até onde tem um pacotinho pronto. Isso. Porque às vezes fala de fazer check-up, você fala assim, eu tenho que fazer exame de sangue num lugar, o exame de cardio no outro lugar, e o exame não sei... E aí você já desiste. Isso. Então, você concorda que você quer... Você até queria fazer, mas você tem dificuldades para comprar. Isso, eu vou fazer um desafio. Quem estiver assistindo, pensa assim, poxa, o que é que eu gostaria de ter agora na saúde? Eu queria melhorar, eu queria uma dieta, eu queria fazer um check-up, eu queria me aconselhar com uma psicóloga, eu queria fazer uma terapia.
Pensa em algo que você quis consumir em saúde, comprar uma medicação, comprar um suplemento, saúde e bem-estar, né? Contratar uma academia, e quantas vezes você hesitou? Você teve o desejo, você tinha até aquele orçamento, mas não aconteceu porque você postergou. Isso não acontece em outras áreas. Está na palma da sua mão. Está acessível, está muito menos assimétrico. Então você tem a informação e o acesso rápido. Isso precisa acontecer na saúde. E isso vai transformar, inclusive, o universo das health techs que estão saindo Hoje você com acha que não soluções. acontece por quê? Porque é fragmentado, complexo, difícil, é uma área mais conservadora, tem toda uma regulamentação que precisa também avançar, né? E as health techs ainda estão focando muito na prestação direta do serviço. E isso, nas outras áreas, precisaram de inovações de tecnologia que servem de infraestrutura, que não aparece para você, Mas que é o mas que é o back-end ali. Isso, até colocando aqui dentro da nossa pauta, esse é o principal desafio para essa infraestrutura por detrás? Você tocou na palavra correta, infraestrutura. A gente está falando de carro autônomo e as estradas de infraestrutura na saúde ainda estão na terra. Então a gente precisa botar os alicerces, a gente precisa asfaltar para que um carro autônomo consiga... Porque senão ele não anda nessa estrada. E todas as soluções de tecnologia, ela precisa do dado, ela precisa da informação para ser mais rápida, ela precisa saber que você é você. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta fora aqui do nosso pauta, mas em cima disso. Eu não sei se eu vou ser correto em falar isso, mas quem comanda o setor da saúde ou quem está à frente, seja de qualquer player, eles têm essa consciência disso, de que precisam fazer essa estrada? Tá, eu vou colocar de um ponto de vista mais amplo. Esse à frente, a saúde é tão complexa, tão grande, tão fragmentada, que não existe esse à frente. Não existe a FEBRABAN da saúde. Certo? Existem algumas associações, mas, por exemplo, associações o de Ministério da Saúde poderia fazer isso? Mas aí tem o envolvimento do Sistema Único de Saúde. Tem a questão do setor privado e saúde, essa complexidade que você citou. Então, concorda que não só no Brasil, isso é muito comum, né? Ter um sistema privado, um seguro de saúde. Então, geralmente é uma área regulada, às vezes tem um setor público e tem um setor privado direto, né? Então, é tão complexo que você concorda que realmente é mais desafiador? Sim. Né? Então, eu acho que eles sim têm consciência, eles tentam, mas por ser mais complexo, ainda não conseguiram encontrar... são também diversas pontas que tem que juntar, né? Exatamente. São diversas pontas de cada um dos setores. Vamos falar saúde, e dentro da saúde tem vários setores. Exato. Então, cada um desses setores tem que se conversar entre si e entre os demais. Então, você concorda que é muito complexo, muito difícil? Então, não é só falta de consciência. Existe, sim, um entendimento que, assim, poxa, precisa mudar, e isso eu ouço há muito tempo. Mas o que eu acho e eu acho que a FIBO está ajudando nisso, como várias outras iniciativas, poxa, a gente precisa de uma infraestrutura de tecnologia melhor na saúde, cruzar mais os dados e tudo mais, para que a experiência do cliente, o que eu falei, de você desejar e rapidamente ter acesso, sem assimetria de informação, com mais engajamento, ser mais rápido e fácil. Né? Isso é muito legal, porque o que você falou de fato é uma verdade. Eu gostaria de agendar tais médicos para iniciar um check-up, eu ver cada... Poxa, onde eu tenho que agendar? Tem que procurar, ligar para... É dificultoso ainda, né, para nós como usuários. No Conar RH, você participou de um painel que tratava de como integrar a atuação da ANS e do Manual de Boas Práticas em Saúde Corporativa ao RH e à comunicação interna das instituições. O que você pode falar um pouco sobre isso, sobre o que você apresentou lá no painel? Perfeito. Dentro da minha história de Forrest Gump, eu sou conselheiro estratégico lá na Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é a BRH. E dentro tem um programa Empresa Saudável, envolve outras 7 instituições, né, entidades, como a Abrange, que é a Associação de Planos de Saúde, o IES e, por exemplo, o GPTW, das melhores empresas para se trabalhar.
e a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, dentro desse programa, que é um programa voltado para empresas, para a saúde corporativa, a gente está desenvolvendo um manual de boas práticas em saúde corporativa junto com a ANS. Então, é a Associação Brasileira de RH com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, criando a ANS. Então, dentro desse que foi um termo de cooperação entre as instituições e tudo mais, a gente está inovando, trazendo e consolidando uma informação que a saúde corporativa é muito recente. Você falou, Sim. você citou aí sobre não adianta, não é só o plano de saúde, tem que engajar o funcionário e tudo mais, tem vários benefícios e dentro desses benefícios, saúde tem um apelo não só como saúde, como E bem-estar. até, eu não sei se você concorda comigo, mas pós-pandemia, o período de pandemia, isso aumentou muito. Demais, né? demais. Realmente. A valorização que o colaborador dá para isso. Né? E do mesmo jeito, o seguinte, o RH, que sustentou tudo isso, foi super bem valorizado e se envolveu muito mais com saúde corporativa. Então, tem duas grandes transformações com essa cooperação, que é o Manual de Boas Práticas em Saúde Corporativa e outro ponto é que a ANS está criando uma área voltada para o contratante, ou seja, para a empresa. Hoje ela tem uma área do cliente, né, que é do paciente, do beneficiário, ela tem uma área para a operadora e ela tem a área para o prestador. E 70% do mercado, que é o principal agente financiador, são as empresas. E agora vai ter uma área exatamente como resultado desse termo de cooperação. Ou seja, já é uma evolução olhando para o cenário, né, o contexto do mercado, né? Aí você concorda que também é uma atividade estruturante, ajuda Sim. a compor essa infraestrutura. E talvez, juntando todos esses players, começa-se a asfaltar a estrada, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, como você sabe, a gente tem as notícias da semana, o quadro Comunicação na Saúde e mais um pouquinho do papo com o Dr. Ítalo. A gente volta já. A Infler é uma edtech que conecta marcas a influenciadores, pioneira em novos formatos de entrega e modelos de negociação por performance e awareness no mercado de influence marketing. A Infler possui diferenciais únicos no mercado, a ponto de ter um modelo para chamar de seu, o modelo Infler. Através dele, é possível alcançar até 100% dos seguidores da base de cada influenciador, multissegmentar a entrega, atuar com comunicação por remarketing e ter relatórios em tempo real. Ah, e tudo isso em uma negociação diferente do padrão do mercado por CPM ou CPA. Infler, vamos influenciar o mundo.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde, falando hoje sobre as Health Techs, aqui com o Dr. Ítalo da FIBO. A gente já aprendeu muita coisa, né? Um papo muito bom. Bom, você sabe, a gente sempre traz algumas notícias da semana. Vamos lá, Vitão? Farmácias App cria ambiente virtual e exclusivo para vendas digitais. O Marketplace integra estabelecimentos de todo o país com ofertas exclusivas e facilidade no pagamento. Instituto Embeleze inicia atuação na área da saúde com um novo curso de cuidador de idosos. Com mais de 20 anos de experiência no ensino de profissionais da beleza, a rede de escolas agora formará cuidadores altamente capacitados para atender às necessidades específicas da terceira idade. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. E se você tem uma pauta, envia para a gente, que ela vai aparecer no nosso portal. Inclusive temos uma editoria específica de marketing e saúde e também pode aparecer aqui no nosso programa ABC Marketing em Saúde. Doutor, quando a gente fala disso, das questões das Health Techs, hoje, até por essa, como você disse, a gente mudou a forma de pedir comida, de pedir carro, de assistir filme, e as Health Techs têm de trazer essa linguagem da startup mais rápida, mais fácil. A gente pode dizer que o consumidor vai ficar mais habituado a utilizar isso e o que a saúde precisa é se adaptar a essa linguagem, se aproximar nesse formato do que os outros setores fizeram? Perfeito. Não, primeiro é bom, né, ver essas notícias de integração já com solução para a farmácia, que ainda é uma dificuldade, né? Você comprar um remédio. Bom, mas te respondendo, eu vejo o seguinte. Primeiro, existe uma dor dormente no setor da saúde. Sabe que as pessoas nem reclamam de uma coisa que 20 anos atrás já não existe mais em outros setores? Porque é assim mesmo, né? Então, o que vai acontecer é que vai chegar um ponto que a digitalização vai começar a avançar mais rapidamente na área da saúde, porque as infraestruturas já estão mais complexas, mais consolidadas, e aí, naturalmente, quem não se adaptar, aí a linguagem, você começa a utilizar tudo que você aprendeu nos outros setores, e a demanda do mercado vai ser de uma hora para outra. A linguagem é diferente, e aí as startups se adaptam mais rápido, né? E aí, esse momento que já está começando a acontecer, eu espero que ainda vai levar 1, 2 anos para ter uma virada mesmo. Aí, realmente, as instituições de saúde, os prestadores que não tiverem se adaptado, não tiverem se preparando, realmente vai ficar um pouquinho para trás, porque o cliente não vai aceitar mais essa experiência ruim. Eu falo isso por conta das fintechs, né, que surgiram, das edtechs, enfim, tem uma série de startups em diversos segmentos que foram mudando, né, esses setores. Bom, como você sabe, toda semana a gente também tem o quadro Comunicação na Saúde, realizado pela Ebert Comunicação. Vamos ver o que eles trazem para a gente nesta semana?
inegociável, porque a gente entende que para o futuro da sociedade não tem como que esse futuro acontecer sem a saúde mental, né? Então a gente entende que é uma condição necessária, portanto ele é inegociável, e as organizações eles podem ser o pivô, né, dessa transformação, de fazer um futuro diferente. São 3 grandes pilares aí dentro do campo da saúde mental, dentro da organização. Então a gente tem uma plataforma com cerca de 600 psicólogos para atendimento dos colaboradores das empresas. Atuamos com educação corporativa, com aculturamento e desenvolvimento de habilidades, sobretudo com a gestão, para lidar com a saúde mental dentro da organização, que é um ponto que dificilmente as lideranças estão capacitadas, e a gente não aprende isso nas escolas tradicionais. E além disso, a gente tem uma plataforma de dados chamada FutureCare, que funciona como um grande oráculo da saúde mental para os RHs, onde ali eles conseguem ter informações e ter um mapeamento da saúde na organização, para então tomar as decisões mais acertadas e ser um pouco mais proativo na tomada de decisão, de forma a ter ali dentro da organização um programa que seja estruturado e que as ações não fiquem isoladas e sim conectadas, de forma a promover um melhor bem-estar do colaborador. Que é uma plataforma de curadoria de produtos nacionais para montar kits, tanto onboarding como parentalidade, como cestas de final de ano, tudo com alimentos e bebidas de pequenos produtores brasileiros, tá? Aí para a gente poder rastrear a mão de obra remunerada, a matéria-prima dos produtos serem ecologicamente corretas, tá? Então a gente tem nos kits onboarding, um exemplo é a mochila feita de garrafa PET. A gente tem a camiseta feita de algodão BCI, que é um algodão que a gente rastreia toda a cadeia de produção, o plantio correto, a mão de obra remunerada, para evitar a mão de obra escrava. A gente fez uma parceria com uma indústria têxtil que contrata ex-detentos, tá? Na hora da manufatura, como forma de reinseri-los na sociedade. Então, a gente tem sempre um propósito social por trás dos nossos produtos, contando a história e podendo engajar mais os colaboradores na hora de poder presentear, porque eles vão falar, caramba, minha empresa ela valoriza a produção nacional, ela se preocupa de onde vem o material dos kits que a gente acaba presenteando, né? Então esse é o nosso principal objetivo, é trazer essa nova consciência, tá, para as empresas na hora de presentear. Então desde a admissão digital, toda essa parte básica de departamento pessoal, depois um onboarding do colaborador automatizado, com a criação de trilhas e tudo mais, tem a parte de avaliação de desempenho, avaliação de experiência, pesquisa de clima, tanto por pulsos quanto com um pulso único. Nós temos toda a parte de gestão de objetivos e metas e mais uma diversidade como recrutamento e seleção também, e a parte dos nossos módulos acessórios, reuniões one-on-one, feedbacks, comunicação interna, ouvidoria e muitas outras funcionalidades que ajudam a melhorar o engajamento e o desempenho dos colaboradores dentro das empresas. Estar aqui no Conar hoje é uma experiência super bom, ao lado da TOTUS, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Um evento muito bacana, um evento com muitas empresas legais, com muitos cases legais, com muitas empresas que trazem essa troca com a gente também, de aprendizagem, de troca, para realmente investirmos em melhorar o ambiente de trabalho dentro das empresas. O evento conta com dezenas de milhares de pessoas e estar aqui junto hoje com a TOTUS é imprescindível para a gente liderar toda essa parte de tecnologia, trazendo os conceitos das melhores ferramentas, melhores processos, inteligência artificial, para que a gente possa humanizar e transformar digitalmente o ambiente de trabalho dentro das empresas. Eu quero dizer uma coisa maravilhosa, dizer que todos nós, sem exceção, nos apresentamos exatamente como nós somos. E durante muitos anos, eu gostei de me apresentar com a palavra trabalho. Eu achava que trabalho era um substantivo que me definia. Hoje em dia, eu gosto de apresentar com outro substantivo. Eu gosto de apresentar com o substantivo de felicidade. De maneira muito gentil, eu costumo dizer que eu sou agraciado, porque eu trabalhei com comédia há muitos anos. As pessoas geralmente, de modo geral, vão tomar um sorriso. Então eu acho que isso é o maior prêmio que eu posso ter receber na vida. As pessoas sempre chegam com um sorriso. As pessoas sempre me perguntam, como é que você está calmo de fazer tanta coisa? Porque você escreve, você produz, você dirige, você faz isso, você faz aquilo. Eu falei, eu vou responder essa pergunta. Como é que eu consigo fazer?
coisa. Então eu criei uma receita. É uma receita que não existe, obviamente, se existisse eu já tinha patenteado. E aí eu digo que a receita do sucesso é persistência. Persistência. Se a gente efetivamente acredita, briga, tudo aquilo que você ama, forçosamente você perderá. Pois tudo vai voltar à forma do mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito que nós continuamos, porque nós continuamente nos transformamos em outras pessoas. Eu fiz durante 15 anos de show, eu sempre gostava de trazer pensamentos, porque era no começo da tarde, era no almoço, e você pensava que as pessoas não têm reflexões interessantes para levar exatamente o dia. Só recapitulando os dois ingredientes: poesia, comunicabilidade, disciplina, adaptabilidade, praticidade, agendamento, originalidade, pertencimento, persistência e generosidade. E determinado pensamento, fiquei pensando que o pensamento é um pouco que eu trazer para vocês, e há um lindo pensamento da Marguerite do Senado, que eu acho que é muito propício para esses dias que estamos vivendo, que diz o seguinte: a luz se foi, e agora nos resta você esperar por um novo sol, um novo dia, nascer do mistério do tempo e do amor do novo dia. E foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Quero agradecer o pessoal da Ebert, que sempre manda um quadro bacana pra gente. A Ebert, que é super parceira aqui do nosso programa ABC Marketing Saúde. Só um detalhe, você já segue a Vesa TV nas redes sociais? Segue lá no Instagram, Vesa TV BR, e manda direct pra gente adora conversar com você. Você também segue a gente no YouTube, se inscreve lá, Vesa TV Oficial, pode se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Este programa, caso você queira rever, você pode acompanhar lá no YouTube da Vesa TV. Legal? Bom, doutor, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa ABC Marketing e Saúde. Para a gente finalizar, que dica que você daria aí para os profissionais de marketing, de comunicação, até de RH das companhias, né, falando aí desse mercado da saúde corporativa, que dica que você daria para este profissional aí? Bom, pergunta... Eu lhe digo o seguinte, voltado para a saúde e nesse âmbito, eu colocaria o seguinte: o RH, e aí a gente está falando aqui desse ambiente corporativo, né, que a gente vinha batendo papo, ele se digitalizou de uma forma que eu fiquei impressionado. A pandemia, como você citou, eu acho que foi o... Não, sim, o grande boom para isso. Grande. Mas eu estou impressionado como isso aconteceu, e aconteceu rápido. Então eu coloco o seguinte: profissional de marketing, comece a perceber o RH de uma forma diferente. RH, se você não se digitalizou, procure, se atualize. Sim. Porque os outros e os fornecedores do RH, principalmente voltados para a saúde, o corretor tem que estar atento nisso. O RH é digital, o RH quer soluções rápidas, o RH quer uma experiência para o colaborador. Sim. E para os seus dependentes, não é só para o colaborador, ele está preocupado com o dependente, porque assim a pandemia nos fez, né? Sim. Então era preocupação com os filhos, com a esposa, família, né? Com os pais, né? Que adoeceram, então, né? A gente... tanto, né, passou por aquele período, mas eu acho que é o seguinte: o RH se digitalizou, procura outros benefícios, saúde, está procurando uma saúde diferente, e quem perceber isso vai partir na frente. Muito legal. Quero agradecer demais ao Ítalo por estar aqui com a gente. Volte mais vezes, Ítalo. O papo é bom, dá pra gente ficar aqui conversando horas. Boa. Muito legal, prazer imenso de conhecer, sempre as portas abertas aqui da Vesa TV. E quero agradecer você que esteve com a gente acompanhando essa edição do programa ABC Marketing Saúde, convidar para que continue assistindo nossa programação desenhada totalmente para você, empresário, empreendedor, profissional aí, colaborador da área de marketing, comunicação, RH, inovação, tecnologia, enfim, a Vesa TV trazendo conteúdo relevante para você. Uma boa semana. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde. Um grande abraço. Até lá.